Pai, em nome de Jesus, aqui mais uma vez, diante de Ti, da Tua presença, Te louvando, Te agradecendo, Te agradecendo por tudo, ó Pai, que Tu tem feito sobre nossas vidas. Aqui está Tua filha, Senhor, se rendendo a Ti, meu Senhor, meu Pai, meu Senhor Jesus querido e santo. Ela está com o coração aberto, ó Pai, a mente, meu Senhor, meu Pai, aberta, para que possa, meu Deus, pregar tudo aquilo, meu Senhor, que o Senhor já deu para ela. Pai, em nome de Jesus, que ela venha, meu Senhor, receber graça, unção, ousadia do Teu Espírito Santo, para, meu Senhor, meu Pai, falar tudo aquilo que o Senhor já preparou, meu Pai. Fala conosco nesta noite, seja conosco, ó Pai, seja com a Tua filha, pelo poder que é no nome de Cristo Jesus. Oramos crendo, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, Madre Igreja da Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos, o tema hoje é Jesus, o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 6, do versículo 5 ao 14. Tem que diminuir um pouco. Glória a Deus. Mateus 6, do versículo 5 ao 14. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Não está errado. Não, É Mateus 6, do 5 ao 14. Mateus 6. Mateus Versículo 6, versículo 5. 5. Oh, Jesus. Então você botou Mateus 6, 25. Agora você botou Mateus 5. Mateus 6, do versículo 5 ao 14. Estava certo. Estava 6 até os 24. É isso? 6, 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Abaixa mais. E orando, não sejas de vã repetição, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluia. Abaixa só um tom mais. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia está depois do Pai Nosso. Vem primeiro, Pai Nosso que estás no céu. Depois vem santificado. Depois vem o reino. Depois faça a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele tem que ser um reino de Deus. Porque quando nós comemos o pão do mundo, nós comemos o pão das dores e o pão da morte. Pai nosso, pão nosso, nosso. E aqui eu tenho Eclesiastes
Eclesiastes 6:3. Você pode projetar aqui, mas eu peguei essa aqui, que está numa tradução muito boa. 6:3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias da sua idade forem numerosos, e a sua alma não saciar do bem, e também não tiver sepultura, eu digo que é abortivo, e é melhor do que ele não. Porque em vão veio e nas trevas se vai, e com trevas será coberto o seu nome. E embora não tenha visto o sol nem conhecido nada, mais repouso tem esse do que aquele. Quer dizer, a moral disso é que só Deus pode fazer a vida como deve ser. 3 coisas estão claras nesses 2 versículos. O homem em vão veio, o que é o resultado da queda, e nas trevas se vai. Isto se ele não conheceu o Senhor, e com trevas será coberto. Significa para sempre, quer rico, quer pobre, quer em qualquer estado. Sem Deus a morte é eterna. Sem Deus a morte. Sem Deus parece vida, mas é morte. O pão é um alimento feito normalmente de trigo. E o pão aparece várias vezes na Bíblia. Por muitas vezes, o pão, ele é provido por Deus e preparado pelo homem. Ele é provido por Deus, mas ele é preparado pelo homem, ele é indispensável. Não existe pé de pão, mas existe de trigo. Quando Jesus partiu o pão, disse: bendito é tu, ó Deus, que nos dá o trigo e o pão. Quando Deus criou o homem não tinha o suor do rosto, e nem fadiga, e nem Eva tinha dores. Lembrando para todos que quando Eva comeu o fruto proibido, não aconteceu nada. Somente quando Adão comeu o fruto proibido é que aconteceu. Por quê? Porque a responsabilidade era dele. E hoje nós vemos a responsabilidade que muitos sacerdotes não têm. Por que o índice de mulheres ansiosas é um monte e o índice de homem ansioso não é? Quantas mulheres estão assumindo os papéis de homens? Eu concordo que mulher não tem que fazer muita coisa que homem faz. Onde eu trabalho, teve uma moça trabalhando com o marido, e os dois eram pedreiros, e eles foram a semana toda, e a mulher pegou na marreta e quebrou o apartamento assim, coisa que eu acho que um homem forte não teria feito. Aí quebrou, aí todo mundo, olha só, vale mais que 10 homens, vai não sei o que. Depois ela terminou de quebrar tudo aquilo ali e ela ficou doente, não voltou mais para a obra. Desnecessário. A Bíblia trata a mulher como um vaso frágil para ela ser cuidada, né? Para ela ser cuidada, para ela ser amada, para ela ser adornada. Tem coisas que não é mesmo para a mulher fazer. Então, Deus, Ele sabe melhor. Como que nós, criaturas, vamos saber mais do que o Criador? Como? É loucura isso. Eu falo sempre, eu quero ser a mulher que a Bíblia diz que eu tenho que ser, e não a mulher que o mundo diz que eu tenho que ser. Porque nós somos cuidados. O cuidado que Deus tem com a mulher na Bíblia, nem homem nenhum, por mais gentil que ele seja, por mais maravilhoso que ele seja, ele não tem metade do cuidado que Deus tem com a mulher, quando ele põe todos os cuidados para o homem ter com a sua esposa, com a mulher, com a sua mãe, com o seu filho, e assim vai. Então, que a gente tenha essa consciência
ser de homem. E tudo isso aconteceu porque o diabo preparou o pão para Eva. Ela viu, desejou, comeu e pecou. Veja que começa com os olhos, né? É o que diz, né, pastor Cláudio Soares. Ninguém acorda de manhã e fala, vou matar. Acordei? Não. Ou acordo de manhã e vou roubar. Não. É um desejo aqui, é um desejo ali, é um desejo lá. É um fulano que entra pela porta perturbado. É um outro que vem, que traz mais não sei quantos demônios, e assim vai. Mas não é do nada. Não é sim, salabim, chegou e acontece. Por isso que a gente precisa vigiar. De todas as coisas que Deus manda, Ele manda a gente vigiar. Para depois a gente orar, para depois a gente batalhar, para depois a gente fazer. Ele manda primeiro a gente vigiar. Aparentemente de graça, parecia de graça. O preço era barato. Parecia que não era nada. A Bíblia fala que Deus tem prazer em nos abençoar. O inimigo, quando faz algo de graça, é armadilha. Através dessa armadilha que ele prende. Parece que é de graça, mas não é. Parece. E aí, eu já viajei de navio e eles têm vários tipos de pães lá. E cada pão que tem é uma cara de um bichinho diferente. E é tudo para você comer. E aí você olha tudo aquilo, você tem vontade. Isso tudo são armadilhas. Na nossa vida também é assim. Quando o inimigo ele bate de frente e ele vê que de frente ele não vai conseguir, ele vem de mansinho. Ele vem sorrindo. Ele vem com cara de amizade. Ele vem como amigo. Ele vem como sapatinho de algodão, batendo nas suas costas. Por quê? Porque ele já vive aqui, milhões de anos. O que a gente conhece de malandragem, ele já sabe repasse, já sabe muito antes de nós. Por isso que precisamos vigiar. Antes de comermos com a boca, comemos com os olhos. Gênesis 49. Do versículo 19 ao 22. Quanto a Gade, uma tropa, a acometerá, mas ele a acometerá por fim. E Jazer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, e ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Eles trocaram terras por pães, trigos. José comprou tudo e depois foi a vida deles que veio. José foi o maior negociador. Ele guardou trigo e com isso ele foi comprando terras e terras e terras do Egito e terras. Tudo isso por causa do trigo, por causa da comida. Olha o que a sabedoria faz. Sabedoria e dom de Deus. Se Deus te deu um dom, use ele para o bem. Use ele para você e para ajudar ao seu redor. Porque Deus é aquele que dá para você e ele dá para você dar. Ele dá para você cultivar. Ele dá para você germinar. E não para. É abundância. É abundância. Êxodo 16, do 4 ao 8. É em abundância. Agora, se ele te dá uma semente e você fica com esse negócio da semente aqui e prende a semente e você não joga na terra, não vai brotar. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é fiel no pouco, no muito colocaria. Por quê? Porque Deus sabe do coração de cada um. Deus é aquele que faz brotar. Quanto mais você planta no reino, mais você colhe. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e comerá diariamente a porção de cada dia.
dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que acolheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés, Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: e será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Somente na sexta era a porção dobrada para o sábado. Nos outros dias o pão era diário, pão nosso de cada dia. Se pegassem a porção, virava bicho. Pão diário é todo dia. Você se alimenta todos os dias do seu corpo. E aí eu te pergunto: se alimenta todos os dias sua alma com Cristo? Porque hoje a gente pode adorar o Senhor enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está em casa, onde a gente estiver, nós podemos adorar. Quando aquela mulher disse: onde a gente vai adorar o Senhor? Lá no monte? Ele disse: não, adorarei em espírito e em verdade. Aonde? Aonde a gente está. É no nosso pensamento, é no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa cama, sentado, levantado, deitado. De todas as formas nós podemos adorar o Senhor. Temos que adorar, temos que alimentar a nossa alma todos os dias. Porque aquilo que eu alimento é aquilo que eu deixo mais forte. Então, se eu alimento o meu espírito, ele está mais forte. Se eu alimento a minha carne, ela está mais forte. Como que a minha carne, como que o meu espírito vai vencer a minha carne se eu estou alimentando a minha carne e não estou alimentando o meu espírito? Então, você está alimentando a sua alma? Você se alimenta todos os dias de Deus? O quanto você se alimenta de Deus por dia? Responda para você mesmo. Eu sempre digo que relacionamento, intimidade, profundidade é você e Deus. É você e Deus. A intimidade que você tem com Deus, o seu particular com Deus, é você e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém. A não ser você e Ele. E responda para você. Deus sabe das armadilhas, que são muitas, mas elas são muitas mesmo. E muitas vezes estão escondidas. Você vê uma ministração, como perder uma manada de porcos selvagens. O pastor estava falando na internet, compreender uma manada de porcos selvagens. Ele disse que ele pegava, eles botavam comida, e aí eles ficavam meio ressabiados, não ia no primeiro dia, não ia no segundo, não ia no terceiro, não ia no quarto. Aí ele viu que um foi, o outro foi, aí começaram a ir. Depois de meses, semanas, botaram uma cerca do lado, eles não viram. Depois botaram do outro, depois botaram do outro, até que fecharam tudo, abriram e já estavam entrando. Assim é o inimigo. É um passinho ali, é só isso, mas é só aquilo. Ah, mas é só isso, permite só aquilo. Ah, deixa entrar só isso. Quando você vai ver, você já está preso de novo. Por isso a gente precisa olhar e prestar atenção. Quando o inimigo não consegue com a força do braço, ele vem com o amigo. Quando ele não consegue com o amigo, ele vem como coitado, até dar o bote final. Por isso Jesus diz: vigia, depois ora. Parece de graça, mas é cilada. Entenda, pão nosso. Nós cristãos temos o pão nosso. Não é o pão do mundo. O pão do mundo tem o pão dele. Você não tem que comer o pão do mundo. O pão do mundo é para eles. Eu lembro que numa das ministrações de um pastor, ele falou assim: poxa, Senhor, tá calor pra caramba. O povo tá todo mundo na rua aí fazendo bagunça.
e eu estou indo agora à tarde para sua casa, preparar a sua palavra, né, debaixo desse sol. E ele disse que o Espírito Santo disse para ele: eles vão tudo para o fogo do inferno eterno, tu quer ir? Ele disse: não, Senhor, eu estou indo para a tua casa, sorrindo. Quando a gente vê, a gente vai querer esse fim, ou esse não fim, na verdade, né? Então, o nosso fala de possessão. O mundo tem o próprio pão e nós temos o nosso alimento. O mundo tem o dele. O nosso fala de possessão, tomar posse. Pão nosso, Pai nosso, que vem do céu. O pão nosso que vem do céu. A gente não come em outro lugar. Não come o pão do mundo, porque o pão do mundo é cilada e é laço do passarinheiro. É o pão que o diabo amassou. O nosso pão vem de lá do céu. Mas como eu como o pão do céu? Como eu mostro interesse pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu planto na casa de Deus, quando eu planto em Deus, eu estou plantando no céu. E aí eu digo: você está plantando no céu? Ou você não está plantando no céu? Volto a repetir: quando a gente estava no mundo, a gente parou de plantar no mundo. E aí, quando a gente volta, quando a gente vem para Jesus, a gente vai colher tudo aquilo que a gente fez de errado. Porque Deus não tira consequências dos nossos erros. Enquanto a gente está aqui colhendo o que a gente plantou lá, a gente vai estar plantando aqui, para quando acabar a colheita de lá, a gente colher a que a gente está fazendo hoje. Porque Deus, Ele não tira a ação daquilo que nós fazemos, né? Então, o que você está fazendo no reino de Deus? Mateus 7, do versículo 7 ao 12. Você está buscando a Deus? Você está plantando em Deus? É do 7 ao 12. Pedi e dá-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens ao que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Muitas vezes nós mesmos nos envenenamos porque ignoramos essas coisas que estão no princípio da oração do Pai Nosso que está escrito. Muitos querem que Deus vá lá e coloque dentro da sua boca o alimento e que não tem nenhuma ação da nossa parte. Se chama comunhão, obediência, comprometimento e fidelidade. E foi o que o Marcos falou aqui. Responsabilidade. Todos os dias alguém vem falar pra gente: mas você é de Cristo? Igual, você é de Cristo? Você ficou doente? Não. A gente é de Cristo, a gente fica doente. Porque Deus, Ele não fez a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Não fez a She-Ra e o He-Man. Fez o homem e a mulher. Ele disse que a gente ia passar dificuldade. Ele disse que a gente ia sofrer. Ele disse que a gente ia passar tribulação. Mas que em todas as coisas Ele ia passar conosco. Ele sustenta, Ele mantém a gente de pé, Ele faz a gente trabalhar, Ele dá força sobrenatural quando a gente aprende que a força que a gente tem não é mais nossa, porque a nossa acaba. E graças a Deus que não é mais nossa, que ela vem do Senhor, porque é Ele que sustenta, é Ele que alimenta, é Ele que mantém de pé, é Ele que levanta, é Ele, é dele, é por Ele. E nós sofremos sim, estamos num corpo de carne, corpo de pecado, vamos sofrer, mas Ele está conosco. Quando? O tempo todo. Todos os dias. Ele não vai deixar a gente. Nunca.
de colocar na boca é o laço do passarinheiro, só para te pegar. E depois que ele te pegar, ele te aprisiona, ele te mata. Esaú quis comer um prato pronto, sem colocar a mão na massa. Aí Jacó disse: eu faço. Aí ele vendeu o que era precioso por um prato. Tudo isso porque ele não queria esforço, e ele queria tudo pronto e perdeu. Quantos querem tudo pronto? Quantos não querem fazer a lei do esforço para nada? Desde que resolveram pedir, ninguém quer mais nada. Mateus 4, versículo 3 e 4. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o filho do Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali Jesus, humanamente, 40 dias com fome, e o diabo chega bem nessa hora para oferecer uma mentira. E o diabo oferece o que muitos de nós não recusamos: fama, fortuna, riqueza, tudo ilusório, passageiro, que a traça corrói e se acaba. Quantos por muito menos se vendem? Quantos trocam Jesus por muito menos? Como se troca um pai tão maravilhoso, que cuida, que ama, por essas coisas do mundo que vão se acabar? O inimigo, ele não tem nada para dar. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. E Satanás vê muitas vezes a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o quanto somos frágeis sem Deus. E ele vem nessa hora, e vem onde muitas vezes nos sentimos sós, para turbar e confundir os nossos pensamentos. Se agarra em Deus. João 6, do 32 ao 40. Se agarra em Deus. Eu queria um gole de água, não gelada, por favor. Não se agarre no Senhor. Ele é a nossa força. É dele que provém tudo. Creia nele. O mundo dá resto, as pessoas dão resto, mas Deus dá o melhor. Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama, é aquele que está ali sempre pronto para nós. Obrigada, amado. Deus abençoe. Ele dá o melhor para os seus filhos. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o nosso pão diário, de todos os dias. É o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus. Precisamos desse pão todos os dias da nossa vida. Não temos vida em nós mesmos. João 6, versículo 53. Nós não temos vida em nós mesmos. Só temos vida em Cristo. Por isso que tomamos a ceia. Coma do pão, beba do cálice. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue,
vós mesmos. Nós não temos vida fora de Cristo. Parece que está vivo, mas está morto. Para tombar é questão de tempo. Você abre o jornal e era tão novo e morreu. Era tão novo, tinha tanta coisa e morreu. Fora de Cristo é morte. O nosso pão é Jesus. Que não... O que você está comendo? O que você está comendo? Que pão você come todos os dias? Eu estava no quarto, eu estava escutando lá de fora uns skidum-dum-dum, skidum-dum. Falei, gente, 5 minutos escutando um skidum-dum-dum que eu não entendi, já estava me fazendo mal. A gente não tem que ver e ouvir coisa do mundo. Não serve mais para nós. Eu pergunto para você, Jesus é o seu pão? O que você está comendo? Nós não podemos comer o que o mundo come. O mundo pode parecer até que é de graça, mas não é. Pare e veja o que você está fazendo. Olhe para o alvo, que é Jesus. No mundo pode parecer que tudo é de graça, mas tome cuidado, porque Lúcifer, conhecido como Satanás, tem milhões e milhões de anos, já viu milhões e milhões de coisas, milhões e milhões de estratégias e milhões de armadilhas. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Sabe aquelas pessoas que te levam para longe de Deus? Se afaste delas. Sabe aquelas que te adoecem? Se afaste delas. Ore por elas, mas se afaste. Jesus nem todas disse para você enfrentar. Hoje muitos entram em nossos lares por aparelhos e tentam controlar nossas vidas. Tudo isso para ter o controle sobre nós. Tome cuidado para não dar o controle da sua vida. Se alimente de Deus e das coisas de Deus. As coisas desse mundo vão passar, as de Deus são eternas. Quantos estão comendo o pão da desobediência, o pão da tragédia, o pão da frieza, o pão da falta de Jesus, o pão da incredulidade, o pão da fuga, o pão da preguiça e o pão da gula, o pão do cansaço, o pão das dores, o pão da carne, o pão da comida, o pão de graça, e vai perdendo e vai se enfraquecendo e vai morrendo aos poucos. Deus não matou Adão. Deus disse: você é pó e vai voltar para o pó, mas até você terá a chance de se reconciliar com Deus em Cristo Jesus. Se você quer viver com Deus até a eternidade, a porta ainda está aberta, ainda é acessível em Cristo Jesus. O véu foi rasgado, você entrou no Santos dos Santos, tem acesso. Beba do cálice e coma do pão, e ele te dará vida. E você tem comido do pão diário, que é Jesus e a sua palavra? Porque o que te sustenta todos os dias não é show, não é palavra do Senhor. É ela que te mantém em pé em meio a todos os terremotos, e a sua promessa que é fiel para cumprir todos os dias, diariamente. É uma rotina. E o que te mantém vivo? É a comida de ontem que trouxe você aqui, e é a de amanhã. Então é diariamente com o céu. A sua comida tem que ser Jesus todos os dias. É uma rotina de bênçãos, promessas, vida eterna, restauração, transformação, proteção e provisão. Agora a rotina do mundo é morte, tragédia, desesperança, sem proteção. E você vê, era tão bom, era tão maravilhoso e morreu. Alegrai-me quando disserem: vamos para a casa do Senhor.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegramos no Senhor, Ele nos fortalece. Não nos podemos ficar sem salvação, sem respirar. Deus, todos os dias da nossa vida. Hoje já tem uma graça de Deus preparada para nós. Nós temos todos os dias preparados para nós. Deus cuida de tudo o tempo todo. Ele nos livra do mal. Se temos comunhão, não podemos desconectar de Jesus. Não podemos ficar sem Ele. Não fique sem Jesus. Não deixe Ele morrer de dentro de você. Porque ninguém mata a quem Deus habita. Ninguém mata a quem Deus habita. Encha-se do Senhor. Encha-se do Senhor cada dia mais. O pão vivo que dá vida para nós diariamente. Vamos pedir a Deus que Ele nos encha do pão da gratidão, do pão do contentamento, do pão da alegria, do pão da vida e do pão vivo que é Jesus. E nós temos um Pai no céu que nos enviou o pão do céu para nós. Eu preciso desse alimento todos os dias. Você precisa desse alimento todos os dias para entrar no Santo dos Santos continuamente. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao Pai. Hoje nós temos acesso ao nosso Deus. Continue crendo que Ele pode fazer. Creia que este pão, ele é diário. Creia que este pão, ele é o único sustentável, necessário. Você não precisa de outro. Você não precisa de um complemento. Você não precisa de nada. Você só precisa dele. Jesus é a nossa força, é a nossa alegria, é o nosso pão, é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecer o pão que é Jesus na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, pelo pão que Tu és, Senhor. Tu és o nosso pão diário, Pai. Nos enche de Ti, Senhor, nos esvazia de nós. Senhor, obrigada. Nos dai também um pão da alegria, Senhor, um pão do contentamento, da gratidão, Senhor, por tudo que Tu és na nossa vida, Pai. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa semana abençoada. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, do Senhor deu, Pai. Por ter guardado, Senhor, meu Deus poderoso, os meus patrões. Por ter livrado, Senhor, meu Deus amado, pelo livramento que o Senhor deu. Obrigada, meu Deus amado. Obrigada, Jesus, por cuidar, por guardar eles, Senhor, por guardar minha família em Cristo Jesus, por guardar todos aqueles que eu te apresento todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser o pão vivo que desceu do céu. Obrigada, Senhor, meu Deus amado, por tudo que Tu és, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós te amamos, nós declaramos o nosso amor a Ti, meu Deus. Nós declaramos, Senhor, meu Deus, que Tu és a nossa vida, que Tu és o nosso viver, que Tu és o nosso respirar, que a vida vem de Ti, por Ti, para Ti. São todas as coisas, meu Pai, que nós somos Teus. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, Jesus, nós somos Teus. Nos leva, Senhor, numa semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de provisão, uma semana de proteção, uma semana, Senhor, na Tua direção, uma semana nas Tuas mãos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só falar rapidinho.